Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente à testemunha fiel do livro de Apocalipse, do capítulo 1 e do versículo 5, aonde o apóstolo João fez a seguinte afirmação: Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Estaria porventura o apóstolo João afirmando que o homem Jesus era a testemunha que estava junto com o Criador desde o princípio da fundação do mundo? A resposta é um absolutamente não. Nunca. Jamais. Quer que eu prove? Sim. É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo. Para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Até porque, veja o que consta no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 8, aonde o mesmo apóstolo afirma o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não estamos falando do homem Jesus, porque o homem Jesus não é testemunha fiel. Muito menos o cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Porque o homem Jesus passou a existir pouco mais de 2000 anos atrás. Mas o cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. E também, no livro de Gênesis, o Senhor fez a seguinte afirmação: façamos o homem à nossa imagem. Quem exatamente estava com Deus quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem? Porventura seria o homem Jesus? Não, meu querido amigo. O homem Jesus, repito, passou a existir pouco mais de 2000 anos atrás. Quem estava junto com Deus no princípio da criação de tudo era o Espírito de Cristo, que é testemunha fiel do livro de Apocalipse. Quando diz Jesus Cristo, que é testemunha fiel, isto é uma analogia. Até porque o homem Jesus passou a se tornar o Cristo somente aos 30 anos, quando este recebeu o Espírito de Cristo que veio do céu sobre ele. O Espírito de Cristo veio do céu. O homem Jesus estava aqui na terra, olhando para o alto. Ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Mas espera aí. Isso já havia acontecido com os profetas? Sim, meu querido amigo. Conforme consta do livro de Isaías, no capítulo 32, versículo 15, disse o profeta: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Assim como o homem Jesus recebeu o Espírito de Cristo aos 30 anos, o mesmo já havia ocorrido com os profetas. Eles já haviam se tornado filhos de Deus antes do homem Jesus. Veja, meu querido amigo, nada tem a ver a testemunha fiel com o homem Jesus, e sim com o Espírito de Cristo. Assim como também o homem Jesus não foi o primeiro a ter alcançado a ressurreição dentre os mortos. Até porque, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus afirma: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Este pão que desce do céu já havia descido sobre os profetas. E os profetas de mortos passaram a receber vida em si mesmos, porque os profetas se encontravam mortos espiritualmente. Somente após receber este Espírito de Cristo, que é o próprio Deus, que é o pão de Deus que desce do céu, é que eles passaram a ter vida em si mesmos. Antes deste momento, eles se encontravam mortos espiritualmente. Sim, meu querido amigo. Por isso diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, está a resposta para esta questão. Semeia-se o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. A ressurreição dos mortos nada tem a ver com estes corpos humanos. Os profetas haviam ressuscitado do espírito. Sim, ressuscitados espiritualmente, quando eles receberam o Espírito de Deus que veio do alto sobre eles. Assim como aconteceu com o homem Jesus. O homem Jesus havia alcançado a ressurreição dos mortos quando o pão de Deus que desce do céu havia descido sobre ele. Este passou a ter vida em si mesmos. Sim, o Cordeiro já havia sido morto desde o princípio da fundação do mundo, porque estamos falando a respeito do homem que recebe o Espírito de Cristo. Como os profetas foram assassinados desde o princípio da fundação do mundo, podemos entender por que exatamente o Cordeiro foi morto desde o princípio. Porque a cada profeta que era assassinado, ali estava o Cordeiro de Deus sendo assassinado pelos filhos dos homens. Está dado o recado. Um abraço a todos, reflito com extrema atenção e até o próximo vídeo.